Olá, então, conforme prometido numa aula anterior sobre o gênero conto, eu prometi aí compartilhar um dos contos do Mia Couto com vocês. Hoje vamos ler e analisar então aí a obra do Mia Couto. Aqui é a minha tela para vocês poderem ler comigo. Então eu trouxe aí para vocês o livro, né, a obra Histórias Abençonhadas, né, do autor Mia Couto. Aqui a capa. Aqui eu tenho o prefácio, né, do livro, e é importante quando a gente vai ler um livro que a gente leia todas as partes, né, desde o prefácio, a capa, para a gente conseguir também entender o porquê, né, como que esses autores escreveram. Então, começamos aqui pelo prefácio, que eu acho ele bem interessante. Estas histórias foram escritas depois da guerra. Por incontáveis anos, as armas tinham vertido luto no coração de Moçambique. Estes textos me surgiram entre as margens da mágoa e da esperança. Depois da guerra, pensava eu, restavam apenas cinzas, destroços sem íntimo, tudo pesando, definitivo e sem reparo. Hoje sei que não é verdade. Onde restou, o homem sobreviveu semente, sonho a engravidar o tempo. Esse sonho se ocultou no mais inacessível de nós, lá onde a violência não podia golpear, lá onde a barbárie não tinha acesso. Em todo este tempo, a terra guardou inteiras as suas vozes. Quando se lhes impôs o silêncio, elas mudaram de mundo. No escuro permaneceram lunares. Estas histórias falam desse território onde nos vamos refazendo e vamos molhando de esperança o rosto da chuva, a chuva, água abençonhada. Desse território onde todo homem é igual, assim fingindo que está, sonhando que vai, inventando que volta. Depois eu explico aí o porquê da guerra, tá? Então, seguimos o nosso livro, tem aqui o índice. Ó, e no índice tem vários títulos, justamente porque este livro é composto de contos, né? Então, todos os contos são bem pequenininhos, tem vários dentro do livro. Esse meu livro eu tenho aqui ele com 95 páginas, certo? O texto que eu quero compartilhar é Chuva Abençonhada. Então, eu vou lá para a página 28, porque eu já vi o meu livro e eu sei que ela está na 28, certo? Então, começamos aqui o nosso conto, tá? Um dos contos da obra Histórias Abençonhadas do Mia Couto. Chuva Abençonhada. Estou sentado junto da janela, olhando a chuva que cai há 3 dias. Que saudade me fazia o molhado tintinar do chuvisco. A terra perfumegante, semelha à mulher em véspera de carícia. Há quantos anos não chovia assim? De tanto durar, a seca foi emudecendo a nossa miséria. O céu olhava o sucessivo falecimento da terra. Falecimento da terra. E em espelho se via morrer. A gente se indagava: será que ainda podemos recomeçar? Será que a alegria ainda tem cabimento? Agora a chuva cai,
cantarosa, abençoada. O chão, esse indigente indígena, vai ganhando variedades de belezas. Estou espreitando a rua como se estivesse à janela do meu inteiro país, enquanto lá fora se repletam os charcos, a velha Triste Teresa vai arrumando o quarto. Para a tia Triste Teresa, a chuva não é assunto de clima, mas recado dos espíritos. E a velha se atribui amplos sorrisos. Desta vez é que eu envergarei o fato que ele tanto me insiste. Indumentária tão exibível e eu envergando mangas e gangas. Triste Teresa sacode em sua cabeça a minha teimosia. Haverá razoável argumento para eu me apresentar assim tão descortinado, sem me sujeitar às devidas aparências? Ela não entende. Enquanto alisa os lençóis, vai puxando outros assuntos. A idosa senhora não tem dúvida. A chuva está a acontecer devido das rezas, cerimônias oferecidas aos antepassados. Em todo o Moçambique, a guerra está a parar. Sim, agora já as chuvas podem recomeçar. Todos estes anos, os deuses nos castigaram com a seca. Os mortos, mesmo os mais veteranos, já se ressequiram lá nas profundezas. Triste Teresa vai escovando o casaco que eu nunca hei de usar e profere suas certezas. Nossa terra estava cheia do sangue, hoje está a ser limpa. Faz conta, é essa roupa que lavei, mas nem agora, desculpe o favor, nem agora o Senhor dá vez a este seu fato? Mas tia Teresa, não será está a chover demais? Demais? Não, a chuva não esqueceu os modos de tombar, diz a velha. E me explica, a água sabe quantos grãos tem a areia. Cada grão ela faz uma gota, tal igual a mãe que tricota o agasalho de um ausente filho. Para a Triste Teresa, a natureza tem seus serviços, decorridos em simples modos como os dela. As chuvadas foram no justo tempo encomendadas. Os deslocados que regressam a seus lares já encontrarão o chão molhado, conforme o gosto das sementes. A paz tem outros governos, que não passa pela vontade dos políticos. Mas dentro de mim persiste uma desconfiança. Esta chuva, minha tia, não será prolongadamente demasiada? Não será que a calamidade do estio se seguirá à punição das cheias? Triste Teresa olha a encharcada paisagem e me mostra outros entendimentos meteorológicos que minha sabedoria não pode tocar. Um pano sempre se reconhece pelo avesso, ela costuma me dizer. Deus fez os brancos e os pretos, para nas costas de uns e outros poder decifrar o homem. E apontando as nuvens gordas, me confessa: lá em cima, Senhor, há peixes e caranguejos, sim, bichos que sempre acompanham a água. Que adianta? Tais bichezas sempre caem durante as tempestades. Não acredita, Senhor? Mesmo em minha casa já caíram. Sim, finjo acreditar. E quais tipos de peixes? Negativo. Tais peixes não podem receber nenhum nome. Seriam precisas sagradas palavras e essas não cabem em nossas humanas vozes. De novo, ela longeia seus olhos pela janela. Lá fora continua chovendo. O céu devolve o mar que nele se havia alojado em lentas migrações de azul. Mas parece que desta feita o céu entende invadir a inteira terra, juntar os rios ombro a ombro, e volto a interrogar: não serão demasiadas águas tombando em maligna bondade?
A voz de Teresa se repete em monotonia de chuva, e ela vai murmurindo. O Senhor, desculpe a minha boca, mas parece um bicho à procura da floresta. E acrescenta: a chuva está a limpar a areia. Os falecidos vão ficar satisfeitos. Agora era bom respeito o Senhor usar este fato para condizer com a festa de Moçambique. Teresa ainda me olha em dúvida. Depois, resignada, pendura o casaco. A roupa parece suspirar. Minha teimosia ficou suspensa num cabide. Espreito a rua. Riscos molhados de tristeza vão descendo pelos vidros. Por que motivo eu tanto procuro a evasão? E por que razão a velha tia se aceita interior, toda ela vestida de casa? Talvez por pertencer mais ao mundo. Teresa não sinta, como eu, a atração de sair. Ela acredita que acabou o tempo de sofrer. Nossa terra se está lavando do passado. Eu tenho dúvidas, preciso olhar a rua. A janela não é onde a casa sonha ser mundo. A velha acabou o serviço, se despede enquanto vai fechando as portas, com lentos vagares. Entrou uma tristeza na sua alma e eu sou o culpado. Reparo como as plantas despontam lá fora. O verde fala a língua de todas as cores. A tia já dobrou as despedidas e está a sair quando eu a chamo. Teresa, tira o meu casaco. Ela se ilumina de espanto. Enquanto despe o cabide, a chuva vai parando. Apenas uns restantes pingos vão tombando sobre o meu casaco. Teresa me pede: não sacuda, essa aguinha da sorte. E de braço dado saímos os dois pisando charcos, em descuido de meninos que sabem do mundo a alegria de um infinito brinquedo. Aí foi o nosso conto Chuva Abençonhada, e agora eu gostaria de compartilhar com vocês aí a análise da obra, né? Então aqui começamos então pelo prefácio. O prefácio, como nós lemos lá, né, no início, ele fala do porquê, né? Porquê, como que ele escreveu essa história. Então, o prefácio, ela é a apresentação de um livro, né? E nesse prefácio vão conter aí explicações relacionadas ao conteúdo da obra, né? Dados sobre o autor, nesse caso não tinha dados sobre o autor, explicações sobre a escolha do gênero que foi feito o livro, no caso foi feito todo por contos, nós não temos aí também nesse prefácio esse caso, apresentações dos motivos que levaram o texto, o autor a escrever esses textos, que é o caso desse nosso prefácio que ele fez, né? No prefácio, em geral, o autor procura uma aproximação com o leitor, demonstrando as expectativas de aceitação dessa obra, né? No caso do Mia Couto, o prefácio dele apresenta, né, o contexto da obra, que é a guerra civil que ocorreu em Moçambique. Então, eu deixei ali para vocês, né, uma segunda parte, que é a guerra civil em Moçambique, justamente para entender do que fala, por que esse texto é escrito assim. Então, o momento descrito no conto refere-se à época logo após uma longa guerra civil que aconteceu em Moçambique, em 1977 a 1992, quando cerca de 1 milhão de pessoas morreram em combates. Nesse período, o povo moçambicano
superava as consequências do violento conflito, ao mesmo tempo em que convivia com uma forte estiagem e uma grande crise de fome, obrigando 5 milhões de civis a se deslocarem, né, dos campos e do território em si, procurando novos lugares aí para viver. A guerra na qual o país ficou mergulhado 16 anos, assim como em qualquer outra guerra, deixou sequelas com as quais a população ainda tem de conviver. Então, inúmeras minas terrestres mutilaram as pessoas, vários refugiados, várias pessoas passando fome. Então, as consequências, né, que toda guerra traz, né, para um povo. Esse texto, ele é escrito em português, então vocês podem ter tido aí um pouquinho de dificuldade para entender, justamente porque ele não é o português do Brasil, tá? Esse português é o português de Moçambique, é o português lá da África, e tem algumas diferenças, tá? Além, né, dessas diferenças que tem, nós temos aí uma característica do autor Mia Couto, né, que é o emprego de vários neologismos. Vamos pensar aí num neologismo já de início, né, que é uma das personagens, que é a Tristereza, tá? Então, alguns escritores, eles são reconhecidos, né, por essa inovação no uso da linguagem. E o Mia Couto tem essa característica de utilizar neologismos, né? Então, os neologismos são palavras ou expressões criadas pelo autor, ou seja, ele inventa essas palavras de acordo com a sua criatividade, né? Por exemplo, Tristereza, nós temos aí a junção, né, do nome Teresa, que seria a personagem, com triste. Então, para demonstrar aí já que a nossa personagem ela era triste, tá? Esses neologismos, né, essas palavras criadas ou recriadas ou inventadas pelos autores, elas são próprias de alguns, né? Temos aí o reconhecido Guimarães Rosa, né? Que também gosta de fazer o uso dos neologismos, certo? Mia Couto nasceu em Moçambique, tá? Então, em Moçambique, como em vários outros países, também se fala português. Por exemplo, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Angola, tá? Todos esses países aí falam português. Mia Couto, então, nasceu em 1955, ele foi um que passou o período de guerra, né? Ele conviveu com esse período de guerra civil, que acontece de 1977 a 1992, tá? Ele é um autor, além de autor, biólogo e jornalista, né? Ele se formou aí em jornalismo, tem várias obras dele, e eu vou deixar aí o link para vocês poderem acessar o livro Histórias Abençonhadas. Tem também um romance que se chama Terra Sonâmbula, tá? Para quem quiser pesquisar aí, certo? Pessoal, então, compartilhei aí hoje com vocês, compartilhei aí um conto, fizemos a análise da obra, e eu espero que vocês tenham gostado muito. Acompanhe aí, então, o canal, sempre vou postar várias aulas para que todo mundo possa assistir e aprender sempre é bom,
tá? Beijo no coração, paz e bem a todos.